Sou André Gaglianoni, professor de matemática da Alune, e o meu currículo você pode conferir abaixo. Cálculo 1, limite de funções. Limites laterais. Fiquem atentos às notações. Menos significa limite de f de x quando x tende ao número real a pela direita. E o objeto mais, limite de f de x quando x tende ao número real a pela esquerda. Definição de limite. Limite, quando existe, é um número real, é único. Seu valor é encontrado pelos limites laterais. Quando os limites laterais existem e são iguais, esse valor é o valor do limite. O primeiro exemplo é bem simples, para fixar bem as ideias principais. Limite de 3x mais 1 quando x tende a 2. Vamos provar que esse limite existe e é igual a 7. De forma intuitiva, se x é um número próximo de 2, 3 multiplicado por x é um número próximo de 6. Somando 1, você tem um valor próximo de 7. Agora, a análise ela é feita pelos limites laterais. 3x mais 1 é uma função afim crescente. Localizando o ponto no gráfico de abscissa 2, primeira pergunta, qual é a imagem de 2? Quando x é igual a 2, 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Vamos agora analisar o que acontece quando x está à direita e quando x está à esquerda de 2, os limites laterais. Escolhendo um número próximo de 2 à esquerda de 2, localizando o ponto no gráfico, o y correspondente fica próximo de 7. Quando x tende a 2 pela direita, à direita de 2, bem próximo de 2, localizando o ponto na reta, temos o y correspondente também bem próximo de 7. Como os limites laterais existem e são iguais a 7, o limite proposto no exemplo 1 existe e é igual a 7. No exemplo número 2, vamos fazer com uma função mais sofisticada. Limite do módulo de x dividido por x quando x tende a 0. Vamos provar que esse limite não existe. Mais uma vez, vamos fazer a análise dos limites laterais pelo gráfico da função módulo de x dividido por x. Módulo de x é uma função definida por partes. Módulo de x pode ser igual a x, módulo de x pode ser igual a menos x. Primeiro caso, módulo de x igual a x, quando x é um número positivo. Módulo de x é o simétrico de x, quando x é um número negativo. Melhorando essas expressões, porque nós podemos simplificar. X dividido por x é igual a 1 e menos x dividido por x é igual a menos 1. A primeira função válida para x positivo e a segunda função válida para x negativo. Vamos desenhar agora essas funções, preparando aqui os dois eixos, eixo x e eixo y, e a origem. Quando x é um número positivo, a função é constante e igual a 1. E quando x é negativo, a função é constante e igual a menos 1. Claramente, os limites laterais são diferentes. À direita de 0, bem próximo de 0, o valor correspondente de y é 1. E à esquerda de 0, procurando o gráfico, encontramos um ponto e a ordenada é menos 1. À direita de 0, 1. À esquerda de 0, menos 1. Limites laterais diferentes, portanto, o limite não existe. No exemplo número 3, vamos trabalhar um pouco o algebrismo. Limite de x ao quadrado menos 6x mais 8 dividido por x menos 2, com x tendendo a 2. Quando x tende a 2, temos um limite do tipo 0 dividido por 0. E 0 dividido por 0 representa o quê? Uma indeterminação. Indeterminado significa que nós podemos encontrar qualquer valor. Então, precisamos acabar com essa indeterminação.
E isso é feito fatorando o numerador, fatorando a função quadrática. Como que fatora a função quadrática? Acha as raízes e escreva o produto de fatores do primeiro grau. X menos 2 multiplicado por x menos 4. Esse trabalho eu deixo com você. Como eu disse em aulas anteriores, esteja sempre com papel, lápis e borracha. Vá ao rascunho, ache as raízes de x² menos 6x mais 8 e escreva a forma fatorada. Quando x tende a 2, x é diferente de 2. O conceito de limite está nas laterais e não no ponto. Então, podemos dividir, porque 2 menos 2 dá 0, mas como x não vale 2, então o denominador é diferente de 0. Quando x tende a 2, 2 menos 4, menos 2. Bem, se eu quiser utilizar o método gráfico, como eu fiz nos exemplos anteriores, a função x² menos 6x mais 8 dividido por x menos 2 não é uma função trivial, uma função ainda conhecida de vocês. Agora, se x é diferente de 2, nós chegamos à expressão x menos 4, que é uma função afim crescente. Porém, o gráfico dessa função afim apresenta uma interrupção no ponto de abscissa 2, porque para chegarmos à expressão x menos 4, tivemos que impor x diferente de 2. Se x pudesse ser 2, teríamos como imagem o número menos 2. O fato dessa bolinha que está aberta não afeta em nada o cálculo de limite, porque o limite é calculado nas laterais e não no ponto. Se escolhemos um número próximo de 2 à esquerda de 2, o y correspondente a esse x está próximo de menos 2. Se escolhermos um x à direita de 2 próximo de 2, localizando o ponto na reta, o y correspondente a essa abscissa também está próximo de menos 2. Portanto, os limites laterais existem e são iguais a menos 2. Logo, como já fizemos na demonstração, o limite existe e é igual a menos 2.